O Talisca, Samir Carvalho, estava na mira do Corinthians, mas não vem? Como é que é essa história? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Razan, PVC, a todos que nos acompanham agora no All Sport. Realmente, o Talisca sempre está na mira do Corinthians, né, Razan? Porque o Talisca já revelou publicamente que é torcedor corintiano e aí mexe com a torcida. O Corinthians teve uma negociação muito avançada com o Talisca na temporada 2021. O Corinthians chegou a acertar salários com ele, questão de luvas, mas o Corinthians apostava na rescisão contratual porque o Al Nassr devia salários ao jogador. Só que o clube árabe pagou os salários e aí impediu o acerto. 2022, o Corinthians fez uma nova consulta, também não deu em nada. E agora, em 2023, o Corinthians que busca um meia no mercado, o Corinthians quer trazer um meio-campista, né, de impacto, tentou o Coutinho, tentou também o Matheus Pereira, tudo sem sucesso, e agora o Talisca também sem sucesso, viu, Razan? A consulta foi feita, o Corinthians tem um ótimo relacionamento com os representantes do Talisca, né? Lembrando que os agentes do Talisca têm um bom trânsito no Parque São Jorge. O Corinthians consultou para saber se existia alguma chance de rescisão contratual e ouviu que não há chance do Talisca rescindir o contrato nesse momento. Lembrando que ele tem vínculo com o Al Nassr até junho, né, de 2024, recebe um salário lá absurdo por mês, chega a quase 5 milhões de reais. Aliás, eu nem coloquei esse detalhe na matéria, depois vou dar uma atualizada lá, mas é o que ele ganha. Mas já deixei entender lá, porque para ele jogar no futebol brasileiro, seria um contrato de 2 milhões por mês, contando com luvas, o Razan. O Corinthians, pelo que eu entendi, em toda a negociação do Coutinho, que eu acompanhei bem, e não chegou a ser uma negociação, né? O Kia foi lá, podemos tratar que é uma negociação, porque falou em valores. O Corinthians tinha disponível aí 1,5 milhão por mês para pagar para o Coutinho. Depois ofereceu isso para o Matheus Pereira. Aí sim, uma negociação que avançou muito. Já estava tudo certo, o jogador queria jogar no Corinthians. Mas o clube não aceitou liberar, o Al Hilal não aceitou liberar, quis emprestar apenas por 4 meses. E o Corinthians não tem essa grana de 1,5 milhão aí para trazer um grande jogador. Pelo menos é o que pode, né, oferecer a um grande atleta. Fica um pouco distante do que o Talisca ganha hoje. O Talisca não quer rescindir o contrato para ganhar menos no futebol brasileiro atualmente. E já, né, o Corinthians recebeu mais um não, acho que vai ficar só no sonho mais uma vez o Talisca. O torcedor corintiano espera muito, pode até jogar um dia no Corinthians por ser corintiano, o Corinthians quer muito o Talisca também faz esse lobby, mas não quer perder dinheiro, viu, o Razan? Pelo jeito, vai ficar no Al Nassr, e aliás, recusou uma proposta agora do Galatasaray para continuar jogando ao lado de Cristiano Ronaldo. Acho que o PVC ia comentar alguma coisa sobre Talisca? Não, é só uma coisa que é muito maluca, essa história de alguns jogadores que parecem ser grifes. O Talisca é uma grife? Agora tem a grife estar jogando ao lado de Cristiano Ronaldo. Esse aí já está no currículo dele, não é pouca coisa. Mas isso é a grife Cristiano Ronaldo. Sim. Se eu usar uma camisa de uma marca Y, eu passo a ser uma grife automaticamente? Não, você é uma grife do jornalismo esportivo brasileiro. Eu fiquei muito mais bonito depois dessas lives aqui. É engraçado, cara. O Talisca vai ser o Renato Augusto aos 17 anos de idade, fazendo gol no Botafogo. Cara, que coisa doida. O Talisca, ele é um meio atacante, né? O PVC, ele joga em várias posições ali na frente. Eu não me recordo, aí vocês podem dizer melhor se ele jogou como volante no Bahia, não lembro direito. Só que ele é meio um sonho corintiano, e é que existe muito isso do torcedor, né, PVC e Razan? Quando o cara se manifesta que é torcedor do clube, fica aquela vontade, né, do torcedor de ver ele jogar no seu clube. Tipo Luan. Rei da América. Aí tu deixou o torcedor corintiano extremamente para baixo agora com esse comentário. Não, o Luan se declarou corintiano, disse que ia jogar no Corinthians, jogou no Corinthians. E a foto dele na infância com a camisa do Corinthians e tal. Pô, pelo amor de Deus, assim, o Luan é corintiano e joga no Corinthians. Quer dizer, não joga. Não joga agora mais. Se o Samir disser que é corintiano, vai jogar no Corinthians também. Calma. O Talisca, que é companheiro do Cristiano Ronaldo, como o Samir disse. Cristiano Ronaldo. Celso Zelt vai jogar de goleiro do Corinthians, no lugar do Cássio.
O Cristiano Ronaldo, a quem o presidente do Willian Monteiro Alves disse no programa do Neto, Donos da Bola da Bandeirantes, que chegaram a tentar o próprio Cristiano Ronaldo antes dessa negociação com o Al Nassr. Então, enfim. Não é corintiano, mas é uma grife. Esse é grife, não é corintiano, e é o gajo que fez os seguidores do Al Nassr. Eu não sei nem o número de triplicar, quadruplicar, quintuplicar, quantas vezes aumentou desde que ele foi fechado com o time das Arábias. Samir, então, por enquanto, só no não, e a gente fica ligado, claro, sempre no teu blog, já te agradecendo pela tua participação mais uma vez, amigo. Sim, só no sonho. O que é realidade mesmo são os jogadores que estão subindo da base. Eu trouxe na sexta-feira, o Razan, eu sei que a notícia estava toda voltada para a seleção brasileira na sexta, mas no Corinthians houve uma renovação importante do Biro. Eu coloquei na minha coluna no UOL, porque é um jogador titular da seleção brasileira sub-20, foi titular absoluto na campanha do título sul-americano. O Corinthians, né, deu um vacilo, deixou para o contrato dele vencia nesse ano, então houve um risco aí de pré-contrato, essas coisas todas, né? E o Corinthians negociou com ele bastante tempo e fechou a renovação do Biro por 4 temporadas. Hoje ele tem o maior salário da base, porque o Biro e o Pedrinho ainda não são tratados como profissionais, apenas o Murilo, o Matheus Araújo e o Giovani. O Biro e o Pedrinho vão subir, né, e descer conforme a necessidade. Então o Biro renova com o maior salário da base hoje do Corinthians, que era do Pedrinho. Também o Corinthians fica com 90% dos direitos econômicos dele, 10% do Biro, que já é uma coisa para o torcedor corintiano comemorar. Lembrando que o Robert Renan foi negociado com o Zenit, o Corinthians tinha 55% só do Robert Renan, que hoje, né, já é jogador de seleção brasileira principal, e agora com o Biro já algo a se comemorar. É uma promessa do Corinthians, ele e o Pedro, né, as duas principais, renovou, o Corinthians tem 90%, o maior salário, e eu revelei também as multas, viu, o Razan e PVC? A multa para o futebol internacional de 50 milhões de euros, mais ou menos aí 275 milhões de reais, e a multa para o futebol brasileiro de 100 milhões de reais. Então é uma questão. O torcedor, o feedback que eu vi, o torcedor não gostou muito dessa multa interna, porque o Flamengo, por exemplo, está oferecendo, se não é isso, né, quase chegando lá para levar o Ângelo do Flamengo. Então, o torcedor também gosta de caçar algumas coisas, mas trouxe o valor das multas, né, são 2, né, e todos os detalhes aí dessa renovação do Biro, que o torcedor esperava muito, viu? O torcedor estava com medo, realmente, do jogador ir embora ou acertar com o rival, Razan. Tá aqui na coluna do Samir Carvalho no All Sport, você pode ver esses detalhes todos, e é isso, o Flamengo está atacando o mercado, no caso do Ângelo, já cogitando valores altos para os padrões do nosso futebol para uma transferência nacional, né? Já se fala em mais de 10 milhões de euros, o Flamengo tentando conversar, seja com porcentagem futuro. O PVC trouxe informação remotamente semana passada que o André Zueda tinha a posição inicialmente de não querer dar andamento a essa negociação, né? O Santos entende que ele vai voltar a disputar títulos e ele não pode negociar um dos seus maiores talentos com um clube com o qual ele vai rivalizar. Claro que nós estamos falando de uma projeção de um clube que hoje não está nem na fase final do Campeonato Paulista. Exatamente, que nos últimos 3 anos, aliás, não conseguiu classificação para as quartas de final e que vem brigando na parte de baixo da tabela. Samir Carvalho, muito obrigado pela participação mais uma vez no De Primeira. Você que fica, então, cada vez mais belo a cada nova participação com a gente, meu amigo. Não, valeu, eu tô indo embora. Eu tô indo embora e posso buscar uma transferência internacional, porque já joguei ao lado do PVC. Já virou mais uma grife para o seu currículo, tá vendo? Já tem mais Forte abraço, gente. Valeu. Grande abraço. Eu sou o Talisca do De Primeira. A grife. Um abraço a todos. É um prazer sempre estar com vocês, tá? Valeu. Grande abraço, prazer é nosso, amigo. Bom demais. Informação e bom humor aqui no De Primeira.